Nós cremos no Deus que está em você e no poder do Espírito que está em você. Que Deus te use mais uma vez. Ei. Oh. Me ajuda aí, gente. Ei. Queridos, há um temor no meu coração, né? A unção que foi ministrada pelo Espírito Santo ontem, poucas vezes eu vi dessa forma, né? É lógico, existe uma expectativa. Eu sei que andaram perguntando como que é, João Vicente, é isso? Antônio, João Vicente. Acharam que era João Vicente, não Antônio Valente, né? A unção é do Espírito Santo. Nós devemos estar abertos a essa unção. A unção é transferível, né? Vários princípios aqui que o pastor Vilela já colocou, aquilo que estava acontecendo com os meninos, é porque a unção é transferível. E eu sei que vocês amam a unção, eu amo a unção. E quando eu digo que há um temor no meu coração, é porque eu já vi, queridos, infelizmente, em alguns ambientes, pessoas meio que manipulando, aquela gritaria, não sei o que e tal. Eu vi, quando veio esse mover de unção de alegria, vem aqui, Udi, por favor, deixa eu mostrar. Eu já vi coisas assim, ó. Não, melhor o Gabriel. Na verdade, eu já vi, para você ter ideia de como existe manipulação, às vezes, nisso. Havia mover de alegria autêntica, as pessoas rindo, mas eu vi pessoas ministrando assim, recebe unção de alegria, e fazia assim, ficava fazendo cócega na pessoa. Aí a pessoa ria, e ela pegava o embalo assim, e aí ria. Eu já vi também aquilo que até quem estuda psicologia, psicanálise, chamaria de histeria coletiva. Um começa a rir, aí o outro acha engraçado, começa a rir, aquilo sai do controle, mas assim, na alma, na carne. Obrigado, Gabriel. Foi só para fazer cócega mesmo. Não, mas isso foi sério, eu vi, a pessoa ficava assim, né? E tinha uma irmãzinha, era de fora, ela escolhia os meninos bonitinhos para fazer cócega nos irmãos. Mas isso foi lá em Ribeirão, aqui não acontece não, essa chavecada, essa miguelagem, é só lá. Mas voltando, ontem, a gente não precisava nem assim, ministrar no final, na verdade não ministramos, só falamos, vem Espírito Santo, o Espírito Santo veio. E isso gera um temor, e temor e medo são conceitos próximos, mas são diferentes, porque o medo afasta. O temor do Senhor nos aproxima dele, em reverência. Mais uma vez repito, né? O nosso conceito de decência e ordem é muito diferente do conceito do Senhor. Então tudo aquilo que aconteceu, que foi autêntico, guarde no seu coração, nutra, acolha, libera. Mas essa palavra eu dou para todo mundo que está aqui. Nunca despreze a unção. Nunca brinque com a unção. Você pode brincar no Senhor reverentemente, né? Dançar, correr, fazer o trenzinho aqui, louvando o Senhor. Ou você pode fazer a mesma coisa só no oba-oba. Isso ofende o Senhor, isso afasta a unção. Então, aquilo que Paulo falou, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Celebrar, pular, rir, chorar, para a glória do Senhor. Amém?
Vamos acolher essa unção. Acolha, receba essa unção. E eu peço a ajuda do Espírito Santo, porque eu tenho uma mensagem para vocês, mas a unção está forte nesse lugar. Eu sinto, queridos, tem um tapete de fogo aqui. E Espírito Santo, estende esse tapete de fogo aqui. Ei! Estende. Ei! Daqui até o final lá. Ei! Porque em todo esse lugar tem gente que ama a presença e ama a unção. Como o pastor Vilela disse, a unção tem um propósito. Nem sempre a gente consegue discernir imediatamente qual é o propósito, mas a unção apresenta resultados. Hoje, por volta de meio-dia, não sei, vai ter lazer à tarde, não sei, o pessoal vai ficar ainda um pouquinho. Mas assim, até o final da tarde todo mundo vai ter ido embora. E tem um mundo lá fora que está esperando a sua manifestação. Como eu disse, você não vai sair pela rua torto, não sei o quê. Não sei, que o Espírito Santo pode fazer isso, fez em Pentecostes, né? Se o Espírito fizer, amém. Mas o propósito seu não é esse. É ir carregado dessa unção e levar essa unção para o mundo. O mundo está perguntando qual o sentido. Qual o sentido para a vida? Em 20 anos, eu acredito, Vilela, que essa é a sua observação. A sociedade passou por tantas mudanças para pior do que talvez o século XX inteirinho. Assim, os conceitos, pilares de família, de moral. Né? Nós vivemos numa sociedade que já não é mais influenciada pelo cristianismo. Está tudo de perna para o ar. Por quê? Porque as pessoas estão buscando uma resposta. Muitas vezes nós temos confundido nossa arena, nosso campo de batalha. Você vê tanta coisa, agressividade e tal, e a sua tendência carnal é reagir da mesma forma com que vem aquela agressão. Se alguém fala, né, como ativistas já falaram, para mim esses evangélicos são um bando de estúpidos e a Bíblia é um livro cheio de baboseiras, dá vontade de você escrever e acabar com o sujeito, né? Mas aquilo é uma voz que está clamando por sentido. Nessa agressividade, eles estão olhando para nós e querendo saber se nós temos uma resposta. Eu queria refletir com vocês em uma porção da palavra que tem a ver com isso. Nós somos, queridos, o corpo de Jesus aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo sobre a terra. O comando parte dele, que é a cabeça. Mas aqui na terra, hoje, Jesus não está mais caminhando aqui. O Espírito de Jesus está caminhando aqui. Onde? Dentro de você. Então você hoje é as mãos de Cristo, você é os pés dele, você vai para onde ele iria. Pelo menos deveria ser assim. É isso que as pessoas esperam. E olham para nós e perguntam se nós somos a resposta. E se nós somos o corpo de Cristo, a extensão, se nós devemos fazer hoje o que Jesus fez na sua missão terrena, nós temos que olhar para Jesus e entender o que é que ele fez. Algumas vezes, Jesus mesmo disse o que ele veio fazer. Em Lucas 4 tem a narrativa de quando ele está ali na sinagoga em Nazaré, na cidade onde ele foi criado. E ele, rabino, mestre, dão a ele o rolo das escrituras e deram aquilo que para nós hoje é Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu e tal. Ele vai descrevendo sobre abrir a vista aos cegos, de anunciar as boas novas. Então, claramente ele falou. Em outras ocasiões, ele não falou tão claramente. E é nessa passagem, numa dessas situações, que eu queria refletir com vocês. Lucas 7, de 18 a 23. Se você quiser abrir ou ligar a sua Bíblia, fique à vontade, eu vou ler com você. É o texto para o qual nós vamos olhar nessa manhã. Lucas 7, de 18 a 23. Jesus estava operando milagres. João Batista estava preso. João Batista tinha vindo preparar o caminho do Senhor, e você conhece a história, ele foi preso, porque ele confrontou o pecado na sua época. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, João chamou dois deles,
enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. É interessante, os discípulos de João, e aqui a gente daqui a pouquinho vai entender por que João mandou aqueles discípulos perguntarem. Deus já não tinha revelado para João quem era Jesus? Ele veio para preparar o caminho do Senhor, aí no dia que Jesus veio para ser batizado, ele mesmo apontou para as pessoas: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João sabia quem era Jesus. Mas nesse momento ele manda perguntar, e já já você vai entender por que ele fez essa pergunta. Jesus podia ter respondido, como ele fez lá na sinagoga, poderia ter dito: olha, sabe o que está escrito lá em Isaías 61? Então, o profeta estava falando de mim, porque sou eu que vou fazer isso, isso, isso. Ele poderia ter dado uma aula de teologia, é o melhor mestre que já passou por essa terra, poderia explicar: olha, sou eu mesmo, vai lá e fala para João que sou eu. Mas não, Jesus não explicou, Jesus mostrou quem ele era. Nós também somos chamados, muito mais do que dar uma explicação, é claro, isso envolve a nossa missão também, apresentar a razão da nossa fé, isso faz parte, mas mais do que isso, nós somos chamados a mostrar. Nós vivemos num tempo que as pessoas não se contentam mais com aquilo que está escrito. Às vezes você chega para uma pessoa, e era tão comum antigamente isso, você mostrar o Evangelho, no próprio Evangelho, falar: olha, a palavra de Deus diz isso. E as pessoas pelo menos tinham alguma reverência, mas hoje em dia as pessoas não querem saber mais do que está escrito. Elas querem ver aquilo que está escrito na sua vida. E por isso então, que eu entendo que o nosso padrão para esse tempo tem que ser esse padrão de Jesus. Os discípulos de João foram para perguntar: é você mesmo ou nós temos que esperar outro? Lembra-se que eu falei? Hoje Jesus, o corpo dele não está mais aqui, ele está no céu. Nós somos o corpo de Cristo. E a pergunta que os discípulos de João fizeram, a sociedade está fazendo: são vocês mesmos? Ou nós devemos procurar outro? As pessoas estão olhando para você, Marcelo, para você, Cris, para cada um de vocês, e sem verbalizar isso na maioria das vezes, quando elas olham para nós, quando elas olham para a igreja, elas estão se perguntando: são vocês mesmos? Ou nós temos que procurar nas religiões, nas drogas, na balada, no ateísmo, no mundo acadêmico, na ciência, a resposta que nós precisamos? O ser humano está em busca de respostas. Ontem, quando eu mencionei a maneira como Paulo evangelizou os gregos, ele estava dando a resposta para o problema do ser humano, que é a culpa, o pecado. E as pessoas continuam a olhar para nós perguntando se nós somos a resposta. E se nós falharmos em dar essa resposta, eles irão para outro lugar. A criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, eu e você. Mas essa manifestação não deve ser tanto por palavras, também com palavras, claro, a pregação nós vamos ver importantíssima, mas mais do que isso, eles querem ver a resposta escrita nas nossas vidas. Jesus mostrou. É interessante que ele não dá resposta nenhuma. Os discípulos perguntam, e diz o texto, naquele exato momento, Jesus começou a curar, Jesus começou a fazer milagres. Essa foi a resposta de Jesus. Por que vocês estão aqui recebendo essa concentração de unção? Para ser a resposta lá fora. Para carregar isso lá fora.
Pastor Vilela testemunhou aqui de uma cura que ele recebeu aqui dentro. Graças a Deus, porque o Senhor cura a enfermidade dentro da igreja, mas o Senhor cura a enfermidade fora da igreja. E o Senhor cura quem não é crente. E o objetivo, além de abençoar, porque nós devemos abençoar independentemente da resposta, é que ao ver o sinal, a pessoa se torne um crente. Vai se tornar sempre? 10 leprosos foram curados por Jesus, só um voltou. Ainda assim, Jesus continuou a abençoar. Não ficou magoadinho. Nosso papel como igreja é abençoar, é ser sal, é ser luz, é deixar essa luz, esse fogo que vocês estão recebendo aqui, brilhar lá fora, num mundo que jaz no maligno, no mundo que está em trevas. O que envolve então esse chamado? Como você dá a resposta? Como você exibe a resposta? Como você exibe aquilo que Jesus colocou em você e que as pessoas estão perguntando? São vocês mesmos. A pergunta que vai ressoar nessa manhã e que você vai carregar hoje à tarde, amanhã, durante a semana, e eu espero que o resto da sua vida, é a resposta que vocês vão dar a essa pergunta. É você mesmo? As pessoas vão olhar para você, como já olharam no trabalho, é você mesmo, é você mesmo, é você. O que você vai responder? Você não pode se omitir, você tem que dizer, sim, sou eu. Mas como eu disse, as pessoas não verbalizam dessa forma, elas estão às vezes agredindo, questionando, e você se oferece como a resposta. O que envolve a sua resposta a essa pergunta? Envolve a dimensão sobrenatural, sinais e prodígios. É chegado o tempo de acabar com tanto blá 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 teológico. Gente, eu amo o estudo. Sou responsável pelo ministério de ensino na igreja. Eu estudo teologia, eu leio, me preparo, eu preparo aulas. Mas não são as aulas de teologia que vão converter as pessoas, que vão ser um sinal. É o depósito do poder e da palavra de Deus dentro de mim e dentro de você. Essas discussõezinhas às vezes estão estéreis. Eu olho às vezes nas redes sociais e dá vontade de falar, deixa eles brigando por aí, deixa eu fazer a obra do Senhor. Anunciar o Evangelho em palavra e poder. Amém? Envolve a dimensão sobrenatural. O que dizem os versos 21 e 22 do texto que nós lemos? Naquele momento, lembra-se? Que momento? O momento da pergunta. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. O que eles viram e ouviram? Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Bom, a resposta estava aí. Vocês viram, agora vocês voltem. As pessoas têm que ver isso. Há um efeito. Como o pastor Vilela colocou, a unção tem um propósito e ela traz um efeito. Queridos, nós vivemos em um mundo doente. Desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a enfermidade entrou no mundo. Deus não criou o ser humano para ser doente, mas a doença entrou. E agora que nós estamos em Cristo, o estado original está sendo restaurado. Lembra-se que eu falei? Nós vivemos entre algumas realidades já do reino de Deus e outras ainda não. Mas cada vez mais tem que haver curas. A igreja tem que mostrar o seu rosto, a sua face de poder. Há muito poder sendo liberado aqui. E nesta manhã eu quero dizer que os dons de curar vão ser liberados de uma maneira muito forte sobre alguns de vocês. Eu creio que todo cristão pode e deve operar em curas. Em alguns, Deus vai concentrar essa unção, aquele ministério tão evidente de curas. O Senhor está liberando, porque vivemos em um mundo doente. E alguns pensam, não, mas a ciência tem evoluído tanto, tem tantos remédios, tantos recursos. À medida que os recursos vão aparecendo, parece que para provar que o ser humano não se basta a si mesmo, aparecem novas enfermidades. Nos últimos 2 anos, o mundo se curvou diante de uma enfermidade maldita. O mundo se curvou. Em busca de remédios ainda, de vacinas, nada muito claro.
O mundo se curvou porque o mundo está doente e nós somos a resposta para esse mundo doente. A missão de Jesus, queridos, foi essencialmente uma missão de cura. Sabe quando eu falo desse blá blá blá, dessas discussões? Ah, não, mas é isso, é aquilo, é esse viés teológico. Queridos, poder de Deus, lógico, respaldado na palavra. Eu não estou diminuindo o poder da palavra e do ensino, mas pega a sua Bíblia. Se você, tem jeito de fazer isso, acho, né? Pega o Evangelho de Marcos, transforma em um arquivo de Word e vai deletando todas as passagens que Jesus curou e fez milagres. Eu acredito, nunca fiz isso, mas acredito que vai sobrar, no máximo, 20% do Evangelho de Marcos. Se você deletar todos os milagres sinais. Estou fazendo uma estimativa alta. Por quê? Porque o ministério de Jesus foi um ministério de sinais. Ah, mas Jesus ensinou, tem o Sermão do Monte. Sim, maravilhoso. E são os pilares da nova aliança. Sim. Mas tira os sinais, tira o poder. O que sobra? Um ensino riquíssimo. Mas assim, fica manco o Evangelho. O Evangelho é palavra e poder. O que envolve esse ministério de cura, que, como eu disse, é um ministério da igreja. Todo cristão deve orar por cura, todo cristão deve ministrar cura. Envolve a dimensão física, estou falando de enfermidades mesmo, que as pessoas pensam cura e espiritualizam um pouco. Não, é cura mesmo. Cura sobrenatural. Alguns levantam algumas questões. Ah, Antônio, mas eu não tenho esse ministério, eu não tenho os dons de curar. Quando Jesus enviou os seus discípulos, os 70, não os 12, os 70, ele falou para todos eles, vão nas cidades onde eu ainda vou, onde está agendado para eu ir, vão preparando já, curem os enfermos. E é interessante, eu não vou fazer aqui uma discussão a respeito disso, mas o pastor Bill Johnson, da igreja Bethel, na Califórnia, que muitos de vocês certamente já ouviram falar, ele faz uma afirmação ousada, ele fala assim, Jesus não mandou ninguém orar pelos enfermos, mandou curar os enfermos. Ei, uma responsabilidade, né? Faz sentido, foi o que Jesus falou. A gente ora pelos enfermos, não tem problema, pode orar. Mas o fato é que nós temos o poder para curar os enfermos. Nem todos vão ser curados, já falamos aqui. Mas o nosso papel é fazer aquilo que Jesus manda a gente fazer. Vai, seja ousado. O Senhor está liberando esta unção. Alguém pode dizer, ah não, mas eu não tenho dons espirituais. Já falei ontem, a cada um é dada a manifestação. Você tem o poder de Deus em você. Você que está aqui e que talvez ficou meio perdido, assim como o cachorro caiu de mudança. O que está acontecendo aqui, essa doideira? Esse povo gritando, rugindo. Ei, ei, rugindo como leão. Ei, rindo, torto. Você já viu que tem gente que fica meio torto na unção? A unção vem, a pessoa faz assim, parece que... Eu lembro que uma vez lá, quando pastor César lá acho que ele tinha ido para Londres, falou, falaram que o pessoal fica desviando dos anjos que passam assim. O anjo passa, a pessoa faz assim. Ei! A unção, queridos, tem um propósito e você tem a unção. Você que está assustado, eu quero dizer que a unção é para você também. Amém? Agora, queridos, quando eu digo a unção, a unção não é a esquisitice. A esquisitice, quando acontece, eu preciso confessar que eu vi coisas esquisitas aqui, estranhas. Eu vi. Mas a esquisitice é o efeito colateral da unção. A unção é o riso? Não, mas a unção pode te levar a uma alegria que faz você rir. A unção é ficar torto? Não, mas, como o pastor Vilela falou, a gente às vezes não dá conta do corpo. Lembra-se, foi aqui que eu falei da unção da lagartixa? Não? Foi, né? Então, não é a unção da lagartixa, mas, até para desmistificar uma coisa aqui, né? Não estou falando que as coisas que aconteceram, que aquele irmão falou, não eram autênticas. Posso até confessar para vocês, eu já fiquei grudado, não na parede, mas no chão. Parecia que tinha um imã, né? Foi passando, o povo foi levantando, falei, vou levantar também. Eu só mexi o pescoço aqui. Estava grudado, não conseguia levantar, tiveram que me carregar. Eu era mais fortinho na época, mas disseram que parecia que eu estava pesando uns 200 quilos. Quem foi me puxar do chão assim?
Porque parecia que tinha um imã que atraía. Ah, é a unção de ficar grudado? Não, mas um efeito que a unção teve em mim, e que tem, às vezes, as coisas esquisitas aí que a gente vê, a gente rastejando, rolando e não sei o que e tal, não é atrás disso que você deve estar. Se vier, acolha, viu? É bom. Quem já recebeu unção de alegria aqui? É bom, não é? Ei, busque a alegria. Se a unção vier e te fizer rir, se vier, receba, acolha. É bom, né, minha irmã? O refrigério que veio ontem, né? Aquelas águas que desciam sobre você, renovando. É bom demais. E, aliás, eu preciso, porque vocês, alguns não me conhecem bem, pode pensar que o pastor Vilela falou, o Antônio é meio doido, não sei o que e tal. Gente, humanamente falando, eu sou introvertido. Pode não parecer, mas eu sou. Eu era tímido, muito tímido. A timidez doentia, por definição, realmente é doença. Eu era assim. Não era capaz de conversar com as pessoas. Me apresentava, só falava, oi, tudo bem? Travado. Mas eu ainda sou introvertido. Mas quando a unção vem, e olha, deixa eu falar algo para você. Não tenta segurar, viu? É pior. É igual uma panela de pressão. Ontem a gente estava tendo aquele papo gostoso no quarto, antes de você chegar, Vilela. E você chegou, acho que a gente já estava dormindo. Não, é porque a gente foi movendo para outros assuntos, né? Eles queriam saber como foi, que eu recebi a unção e tal. E eu assim, naquela... meio fariseuzão, assim, não gostava de algumas coisas, de repente Deus me pegou. E aí eu estava numa conferência, e algumas coisas, essa coisa de desviar de anjo, né? As irmãzinhas da intercessão estavam na nossa frente, assim, desviando de anjo. O pastor que estava do meu lado falou, Antônio, que esquisito. Eu falei, é mesmo, umas coisas esquisitas. Ricardo de Jabuticabal. Aí de repente ele olhou, Antônio, eu estava assim. Eu fiquei segurando, mas quanto mais eu segurava, parece que o Espírito Santo falava. Dava um soco assim. Alguém já sentiu uma contração no abdômen, assim, quando a unção vem? Quem? Dá para controlar? Não dá. Mas é efeito da unção. Não tem a unção de você curvar para frente. Tem o poder de Deus que vem sobre você. E cada um responde de um jeito. Eu estou falando isso porque tem gente que fala, mas eu não recebi desse jeito. Mas o Espírito Santo está em você? Tá. Amém. Cada um reage de um jeito. E eu já reparei algo também, isso não é regra, lei, mas às vezes tem aquela pessoa que é barulhenta, aí o Espírito Santo vem e ela cai quietinha. O outro que é assim, tímido, introvertido, o Espírito Santo vem e ele sai capotando por aí. Deus é Deus, o Espírito Santo é livre. Mas o meu ponto aqui é que se você está sendo cheio do Espírito, recebendo, mas não está rolando, babando, desviando de anjo, rindo e tal, mas está cheio do Espírito, amém, é isso que importa. É isso que importa. Não é a manifestação exterior. Me lembro uma vez, ministrando numa igreja metodista do Brasil, né? Denominação tradicional. A igreja tinha sido renovada, mas durante a palavra, os irmãos, assim, se eu via, cair um alfinete. Eles têm uma reverência pela pregação e tal, né? Falei, meu Deus, e agora? Né? A palavra era sobre unção. Falei, bugou aqui, primeira vez que eu estava lá, né? Eu vou orar, sim, espero que as pessoas recebam. Aí eles, assim, aquelas senhoras, né? Cabelo cheio de laque, não sei o que e tal, aquela chiqueza toda, bancos de madeira. Eu lembro que eu cheguei, né, um pouco antes, assim, sabe aquele coisa envernizada, brilhando assim, carpete. Eu maravilhado, né? Aí eu falei, nossa, esses tradicionais cuidam mesmo do mobiliário, de tudo mais. Aí eu falei, agora eu vou orar por vocês. E falei, Espírito Santo, mais. A hora que eu falei a palavra mais, começou aquela gritaria assim. Esses tradicionais, quando se renovam, ficam pior que a gente. Cadê os... Matoso está aí, não? Eles ficam pior. Fica pior aqui, Eduardo... Esses tradicionais, Adria, eles ficam pior que a gente. Bom,
Aí eu entendi por que o banco era tão lustroso. Porque aquilo eu nunca tinha visto. A unção doer, que eles ficavam, ai, 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 e ficavam assim, se esfregando no banco. A unção lustrava o banco. A unção do lustramóveis. Eu estou brincando, gente. Mas assim, veio realmente com poder. Aí eu estava nessa igreja e as pessoas sendo visitadas. Né? Quando falam que eu sou doido, a equipe que anda comigo é mais doida que eu. Tinha um irmão, Marcelo, lá do João André, Marcelinho, que jogava bola. Igreja metodista, assim, a unção visitou. O povo caindo, babando, não sei o que e tal. Aí tinha uma senhorinha no fundo do corredor, estava caída lá, ela foi tentar levantar, se ajeitar. Esse irmão que era da equipe pegou e fez assim. E jogou uma granada. Fez assim. A irmã estava lá no fundo, ela fez assim. A granada estourou no peito dela, ela caiu de novo. Falei, Marcelo, Danilo já falou para eu tomar cuidado, você faz isso, uma coisa dessa. Bom, amém, está valendo, né? Alguém quer uma granada de unção aí? Estourar as resistências. Bom, estava acontecendo coisa desse tipo. Aí uma irmã chegou para mim e falou, pastor, era um evento de 3 dias, transformados, né? A noite de ontem foi maravilhosa, eu fui para casa, estava sendo tão visitada, mas não está acontecendo comigo o que está acontecendo com esses irmãos, gente rindo, babando, rolando, não sei o que e tal. Falei, minha irmã, fica tranquila e tal, não é o efeito que é importante, tudo que eu estou ensinando aqui para vocês é a unção, é a presença do Espírito. Não, pastor, eu sei disso, é que eu quero. Falei, bom, aí é outra história, ela queria as manifestações. Aí eu orei por ela, falei, se Deus tem para você, você vai receber. Eu orei, nada aconteceu naquele momento. Bom, aí fui para o próximo período de ministração, aí terminei, nem me deixaram orar pelas pessoas, vem para cá, ajuda aqui, vem aqui no refeitório, o refeitório era do lado. Essa irmã estava em cima da mesa, ela tinha um cabelão enorme assim, eu só via, parecia uma enceradeira assim no chão, rolando em cima da mesa. Pastor, o que a gente faz? Falei, não faz, deixa ela ir, ela queria, então receba. Quantos querem a unção? Você quer a manifestação da unção também? Olha lá, se vier a unção da enceradeira sobre você. Mas amém, eu fui claro com vocês, o que importa é a presença, o que importa é o efeito, é o amanhã, porque, por outro lado, queridos, não adianta rolar aqui não sei o que, e amanhã você sai com uma vida de testemunho ruim lá fora. Estou meio profeta hoje, né? Saindo do meu estilo aqui. Mas você entendeu, né? Caneca, microfone. Caneca, microfone. Café. Diga assim, eu serei cheio da unção. Fala, eu tenho o poder para curar os enfermos. Recebe? Bem, então, curar os enfermos. Mas Jesus, também aqui, ele se manifestou com um aspecto de cura que nem sempre é tão valorizado, que é a cura emocional, a dimensão emocional. Antônio, agora você forçou a barra na interpretação. Onde que está escrito que Jesus fez cura interior? Nessa passagem. Mas fez. Sabe por quê? Jesus, entre aqueles que estavam sendo curados, quando ele fala, agora vão para João e digam o que vocês viram. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados. Ele citou leprosos, mas lepra é uma doença física. Porém, naquela época principalmente, trazia um estigma de rejeição social. Um leproso não podia ficar dentro da cidade, não podia morar dentro da cidade, não podia estar dentro da sua casa, não podia estar com a sua família. Ele ficava em colônias, aldeias, só para leprosos, só com gente doente. Hoje, graças a Deus, lepra, hanseníase é uma doença tratável. Mas naquele tempo era uma sentença de morte, uma morte terrível. A pessoa ia apodrecendo aos poucos, perdendo os membros até que uma infecção se generalizasse e a pessoa morresse. Era essa a expectativa de um leproso. E esse tipo de gente Jesus curou.
Ah, mas assim, Jesus pode curar todas as enfermidades, e isso que Jesus fez, né? Pode até ter tido um efeito emocional, mas Jesus não estava curando as emoções. Estava sim. A gente não precisa nem ir aqui, lá na passagem de João 4, da mulher samaritana, ele curou o interior daquela mulher, mas aqui nessa passagem está bem claro para mim que Jesus tinha essa preocupação. Leprosos, aleijados também eram vistos como pessoas que estavam debaixo de maldição. A ideia que um judeu tinha quando via um aleijado, alguém lá, algum antepassado dele pecou e agora Deus está punindo nessa pessoa. E Jesus curou tanto leprosos quanto aleijados. Como Jesus curava os leprosos? Quantos aqui creem que Jesus pode curar de qualquer forma? Existe educação à distância, EAD. Jesus tinha CAD, cura à distância. Lembram? Não. Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas diga uma palavra. Jesus curou à distância. Jesus declarou a palavra, a pessoa foi curada. Gente, um leproso era alguém, assim, às vezes ele andava com o rosto coberto, porque ele era cheio de feridas purulentas, mau cheiro. Desculpa se eu estou forçando a barra logo depois do café da manhã, mas assim, eu falei, a pessoa ia apodrecendo, tinha mau cheiro, ninguém chegava perto. Se um leproso viesse andando e ele estivesse em estágio inicial da doença, e a pessoa não percebesse, fora da cidade, alguém está numa estrada, ele tinha que carregar uma plaquinha escrito leproso ou imundo ou impuro. E ele tinha que avisar a pessoa, leproso, não passa pelo meu caminho aqui. Ele era obrigado a falar isso. Imagina a carga de rejeição. Jesus podia ter curado o leproso, dizendo, seja curado. Mas preste atenção numa das passagens que Jesus curou um leproso. Mateus 8, 2 e 3. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Imagina, o leproso, todo ferido, mal cheiroso. Jesus podia ter dito, quero, seja curado. Mas Jesus fez o que ninguém faria. Ele pôs a mão, tocou o leproso. Jesus precisava tocar? Não precisava, mas ele quis tocar. Ele quis mostrar, olha, esse medo que vocês têm de ser contaminados, eu não tenho, porque até agora, até o momento da lei, isso estava escrito na lei, você não pode entrar em contato com alguém impuro, senão aquela contaminação passa para você. Aquilo que antes era assim, ó, eu vou tocar o impuro, e aquela impureza passa para mim, em Cristo isso é invertido. Eu que estou cheio do Espírito, eu que estou limpo, quando eu toco aquele que está impuro, é o impuro que se torna puro. Amém? Pensa no seu chamado como igreja, um mundo que está leproso aí fora. A sociedade está apodrecendo, literalmente apodrecendo. E nós ficamos com medo. Ah, não, nosso negócio é só ficar aqui, né? Reservados ou na igreja. Não! Na igreja, aqui, você recebe essa carga do Espírito para quê? Para tocar um mundo que está impuro, que está apodrecendo, e você que está cheio do Espírito e que transfere isso para o mundo, isso, você vai tocando e restaurando as pessoas, restaurando o interior, restaurando o físico, curando. Não tenha medo. Deixa de lado esse medinho, não posso isso, não posso aquilo. Não vá, é lógico, vá preparado para que, se você estiver com a sua vida meio duvidosa, não faça isso, porque aí sim você pode se contaminar. Mas se você tem consciência, e principalmente se você for como igreja, não numa iniciativa individual, toque aqueles que estão se prostituindo, toque aqueles que estão usando drogas, se perdendo nas cracolândias da vida, vá e toque. Nós somos a esperança para essa gente, ninguém mais. É você mesmo ou eles têm que procurar outro? Responde para mim, é você mesmo, Marcelo? É você? Ou eles vão ter que ir em outro lugar, vão ter que ir para a religião, para a política, para não sei o quê? A minha resposta eu já sei qual é. Sou eu mesmo. Você vai responder isso? Então diga, sou eu mesmo. Envolvia também a cura, envolvia a dimensão espiritual, porque o texto diz que Jesus curou muitos que tinham espíritos malignos. Nós vivemos uma sociedade demonizada. Olha o que está acontecendo, o que está na mídia. Olha quando a declaração, queridos, pelo amor de Deus, eu não quero entrar na questão política, tá?
Mas quando um atleta faz uma observação, ao meu ver não é preconceituosa, mas ele vê lá um quadrinho que está mostrando o filho do Superman beijando um homem, e fala, vai vendo onde vai dar. É uma observação dele, ele tem liberdade disso. Aí ele é cancelado. Aí ele perde o emprego dele, ele perde o patrocínio dele. Por quê? É uma sociedade demonizada. Gente, eu não estou defendendo de maneira alguma, eu sou contra. O cristão, a igreja tem que ser contra a homofobia, tá bom? Mas homofobia não é o que o mundo diz que é. Homofobia é a discriminação, o preconceito contra aquela pessoa que tem um estilo de vida diferente do nosso. Você não tem que aceitar e dizer e receber esse conceito, não, é tudo normal. Não, você pode ter o seu conceito, você só não pode rejeitar aquela pessoa. Só que você tem que ter a liberdade de dizer, olha, eu sigo o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que família é um homem, uma mulher, filhos. Ah, não, mas para mim aqui, família pode ser, hoje em dia até isso, até cachorro faz parte da família, né? Nada contra os pets, né? Eles são tão bonitinhos e tal, mas assim, família é gente, ser humano, tá? Ah, não, mas família para mim pode ser, tem juiz já aprovando, né? Poligamia. O cara que casou com 2 mulheres, a juíza foi lá, não, está valendo. E sancionou o casamento. Ah, mas isso é família para o outro. Para mim, continua sendo marido, mulher e filhos. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é para você transigir, porque senão você deixa que o mundo te contamine. Mas é você amar aqueles que pensam de maneira diferente. E com o poder do Evangelho transformar aquelas vidas. Amém? Não é pelas atitudes exteriores em primeiro lugar, é anunciando Jesus. Nós falamos ontem, né, quando dissemos sobre Gálatas, as pessoas às vezes perguntam, na sua igreja pode isso, pode aquilo? A resposta que você tem que dar para quem pergunta isso, na minha igreja, nós podemos todas as coisas, mas não fazemos todas as coisas, porque nem todas fazem bem para nós. Mas na minha igreja, o Senhor dela é Jesus Cristo, que pode transformar a minha vida e a sua vida. Essa é a essência. É essa a resposta que o mundo está buscando. Você é a resposta? Amém? Então, a dimensão espiritual, libertação. Isso envolve, né? A gente estava conversando, se que falta, nós temos, há 2, 3 décadas, era muito mais comum ministérios fortes de libertação, houve esse movimento de guerra espiritual, a gente falava muito mais nisso. Hoje em dia tem crente fugindo de situações de endemoniamento, foge, fica com medo quando tem endemoniamento. Não. Tem gente que gosta até. Eu não gosto, mas se eu tiver que expulsar um demônio, claro que eu vou expulsar, mas eu não sou caça-demônios, né? Tem gente que está assim, que gosta, que é chamado, gente. Tem um irmão da igreja que a gente brinca, né? Se ele for cumprimentar, esse irmão da igreja fala assim, prazer, vou falar o nome dele, é um dos nossos pastores, o nome dele é André, meu nome é André, e o seu? O outro responde, Zé Pilintra. Já manifesta o demônio na hora, quando ele pergunta o nome. Mas todo cristão tem um ministério de libertação. Você que é cheio do Espírito, você pode e tem autoridade para expulsar demônios. Amém? Isso vai acontecer, mas eu estou falando até no coletivo, nós precisamos expulsar os demônios desta geração. A igreja precisa ir nesse poder do Espírito e libertar. Eu estava pregando essa mensagem uma vez, quando a gente tinha Extensão Norte, eu estava falando sobre isso, uma pessoa estava passando na rua, na calçada. Eu estava falando isso, a pessoa ficou endemoniada. Tiveram que levá-la para dentro para expulsar o demônio. Estava passando, não estava entrando na igreja. Ficou endemoniada. A igreja tem o poder para expulsar demônios, para cancelar, para fazer guerra espiritual, para destituir principados e potestades. Sabe por quê? Onde Cristo está, queridos, agora? Lógico, o Espírito de Jesus está em você, mas Jesus, a pessoa de Jesus, onde está agora? Onde? No céu. A carta aos Efésios diz que ele está assentado nas regiões celestiais, muito acima de principados e potestades. Você é o corpo de Cristo. A mesma carta aos Efésios diz, nos fez assentar com Ele. Eu fico arrepiado quando eu penso nisso. Espiritualmente, você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Então você está acima de principados e potestades. Você não precisa entrar numa briga. Ah, não, será que eu dou conta? Não, você está em Cristo. Se você está acima deles, onde eles estão?
debaixo dos seus pés. Você, quando vai fazer guerra espiritual, não fica olhando, ó, cai, não sei o que, não. Põe debaixo dos seus pés, é o lugar que eles estão. Amém? Diga assim: cura, cura física, emocional, libertação. Algo está errado quando a igreja não incomoda o reino das trevas. Quando a igreja se torna politicamente correta. A igreja não foi chamada para ser politicamente correta. A igreja foi chamada para ser biblicamente fiel. Amém? Bom, o chamado, a resposta envolve então essa dimensão de sinais, dimensão sobrenatural. Envolve também a proclamação do evangelho. A parte final do verso 23 diz: e as boas novas são anunciadas aos pobres. Nós precisamos, porque eu estou falando aqui que a gente deve exibir o evangelho de poder, claro, manifestar, mas não quer dizer que nós não devamos proclamar. Nós temos que proclamar as boas notícias e fazê-lo da maneira que Jesus fez. Como? Junto com o poder. Jesus curava e anunciava, Jesus curava e as pessoas se convertiam. Algumas vezes Jesus primeiro anunciava e depois curava, mas as duas dimensões têm que andar junto. Eu creio firmemente, queridos, que a noiva, a igreja que o Senhor Jesus vem buscar, é aquela que vai ver o casamento entre a palavra e o poder de Deus. Você já reparou que tem igrejas que são muito fortes na palavra? Aqui no Brasil, pensa em ministérios de ensino e tudo mais, puxa vida, você vai olhar para a igreja da pessoa, normalmente, não é sempre, mas normalmente, você não vê manifestação de poder de Deus. Porque parece que aquela igreja fez uma opção pela palavra. E aí você vai em alguns ambientes que tem muito poder, muita cura, e você vê, nossa, mas tem essa coisa, até parece heresia, e às vezes você acha algumas heresias. Por quê? Essa outra igreja fez uma opção pelo poder sem a âncora da palavra. Mas essa escolha é uma escolha ruim, queridos. Não é ou palavra ou poder, é palavra e poder. Amém? Eu quero profetizar que a Cristo Salvo será uma igreja muito forte, cada vez mais expressiva em palavra e poder. Ministérios poderosos, sabe aquele ensino que vem com aquele poder de revelação em você, acompanhado de sinais? Eu profetizo de maneira especial sobre essa geração de adolescentes, de jovens que está sendo levantada, que está sendo preparada, que vai mergulhar na palavra, que vai além na pregação do que nós temos ido e vai além também na manifestação do poder de Deus. Milagres, obras cada vez maiores vão ser liberadas através da sua vida, através daquilo que você vai operar. Eu quero profetizar sobre a liderança dos jovens, dos adolescentes. Eu quero profetizar sobre os pastores Vilela e Sandra, que são os pais dessa igreja, essa autoridade para transferir essa unção, para imprimir essa característica de palavra e poder nessa geração. Ei, diga assim: eu serei um pregador da palavra de Deus. Sabe, a visão resumida da grande comissão ali, no Evangelho de Marcos, ela está mais estendida ali em Mateus 28, mas em Marcos 16, e disse-lhes Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Todo cristão deve pregar para quem? Para todo mundo. Não há excluídos do Evangelho. Sabe que eu falei que às vezes a gente confunde, a gente pensa, nossa, fulano de tal. A igreja não pode se referir fulano, hashtag fulano lixo. Tem gente que fala, que lá é um lixo humano. Ah, é? Você era também. E Jesus foi atrás de um lixo como você. Desculpa falar assim, porque eu não estou apontando o dedo para você, eu estou falando em primeiro lugar de mim. Jesus foi lá, não se importou de tocar na lepra espiritual que você era e te restaurou. E aquela pessoa tão agressiva, que fala mal da igreja, que nos ofende, aquela pessoa valeu o sangue de Jesus. Você precisa ter os olhos de Jesus. Sabe quando você se sentir confrontado, indignado, fique indignado com o pecado, fique indignado com o inimigo que está agindo naquela pessoa, mas olhe para aquela pessoa com olhos de compaixão. Se fosse, eu desconfio, gente, se a igreja hoje fosse como era nos tempos de Paulo, talvez a hashtag no Twitter fosse Saulo lixo. Aquele homem
responsável pela morte de Estevão, o primeiro herói, mártir da igreja. Perseguia implacavelmente, ele estava determinado a impedir o avanço do evangelho. Mas o Senhor não viu Saulo como nós o veríamos. Esse é um vaso escolhido. Às vezes essa pessoa, tão agressiva, tão pervertida em todos os sentidos, a igreja está perdendo de vista que ela pode ser um novo Saulo. Peça os olhos de Jesus. Amém? O evangelho é pregado aos pobres, as boas novas. Uma última observação a respeito disso. São boas novas, são boas notícias. A pregação da igreja às vezes falha também, porque você está falando só, esse mundo está perdido, vai todo mundo para o inferno, não sei o que tal. É uma realidade, sem Cristo ninguém vai ser salvo. Mas a boa notícia é, este mundo está dormindo, descansando no maligno, mas o Senhor se manifestou para isso, para destruir as obras do diabo, e hoje nós somos o corpo de Cristo sobre a terra, e a nossa missão continua sendo destruir as obras do diabo, proclamando a boa notícia. Sim, a parte da notícia que parece ruim, você é pecador e você está indo para o inferno, mas maior, um impacto maior tem que ser. Mas Jesus morreu por você, e o seu destino pode ser mudado, a sua vida pode ser transformada. Sim, você vai morar no céu, mas o Senhor quer transformar a sua vida agora. Amém? Agora, para que isso tenha poder na vida das pessoas, você precisa ser uma vitrine da boa notícia. Eu fico assim, queridos, eu que amo tanto a unção de alegria, ver as pessoas cheias, embriagadas, rindo aqui, mas durante a semana, com a cara fechada, com um sentimento de derrota, não manifestando a vitória do evangelho, isso me faz questionar se a experiência foi real aqui. Para que a experiência tenha sido real, esse enchimento de alegria, você tem que carregar o fruto do Espírito, que é a alegria, amanhã lá fora. Quando você for confrontado, quando as mensagens do mundo, das pessoas quiserem colocar uma tristeza dentro de você, você tem que se lembrar, eu fui visitado pelo Espírito Santo, eu tenho alegria, a alegria do Senhor é a minha força, o Senhor está em mim, eu estou na presença de Deus, e na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Você tem que ser uma vitrine do Evangelho, amém? Diga assim, sinais, prodígios, proclamação, e finalmente, queridos, o chamado envolve incomodar, sabia? Incomodar tudo aquilo que se coloca no caminho do reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Jesus falou, vai, conta para João o que está acontecendo. O povo está sendo curado, tal, e aos pobres as boas novas são anunciadas. E aí eu sempre me perguntei que parece que Jesus falou uma coisa que não tem a ver aqui. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Por que será que Jesus falou isso? Sabe o que eu entendo? Hoje eu entendo isso. João estava se escandalizando. João, aquele de quem Jesus disse, entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que ele, mas o menor no reino dos céus é. Mas entre os nascidos de mulher, entre aqueles da velha aliança, João foi o último profeta da antiga aliança. Nenhum era maior que ele, mas ainda assim ele estava escandalizado. Sabe por quê? Ele deve ter pensado, eu recebi um chamado, eu fui separado desde o ventre da minha mãe para preparar o caminho do Senhor, eu anunciei, e agora que eu preciso de uma intervenção de Deus, porque ele estava na cadeia, com a cabeça a prêmio, e dias depois, realmente ele foi executado, ele foi degolado. Eu anunciei, e se levantou esse profeta, o meu primo, mas será que é ele? Porque ele está lá, mas eu estou aqui. Escandalizado. Muitas vezes em situações de sofrimento, de confronto, nós tendemos a nos escandalizar. Nós não podemos entender todas as coisas, você não vai entender perdas significativas. E a nossa vida aqui, por mais que sejamos cheios do Espírito, nós estamos vivendo entre o já do reino e o ainda não. E no ainda não existem perdas que nós passamos. Mas isso não pode mudar o nosso entendimento de que o Senhor continua reinando.
e de que nós não temos, você não tem as respostas para todas as coisas. Mas isso não pode mudar o fato de que o Senhor continua trabalhando pelo bem daqueles que o amam. Se você o ama, ainda que você não entenda as dificuldades e os sofrimentos por que você tem passado, você tem que dizer: Senhor, eu confio, eu tenho essa fé, essa confiança, eu não me escandalizo. Você precisa enxergar as coisas e aquilo que você está sofrendo hoje como um pingo, um ponto no meio da eternidade. Compara com a eternidade o que é o tempo presente aqui. É isso. Acabou. A vida é um sopro. O que importa é aquilo que é eterno. Não estou aqui diminuindo o sofrimento grande pelo qual muitas vezes nós passamos. Paulo passou. Chegou a desesperar da vida, achando: não, eu vou morrer. Perplexo. Às vezes cansado, exausto, apanhou, foi para a cadeia, levou chibatada e acabou sendo martirizado. A história conta. Mas ele não desistiu, ele não se escandalizou. Não se escandalize. Se esse mundo trouxer e traz sofrimentos, lembre-se que a sua esperança está lá. Traga a realidade do céu. Continue abençoando, continue a carreira, não pare, não se escandalize. Depois de tudo isso, queridos, tendo vivido esses dias de maneira tão intensa, que derramar tem sido, diante disso aqui, de um chamado que envolve confronto, que envolve desafios, que envolve libertar, que envolve você ir para fora, você proclamar, você não se escandalizar, ainda assim, você continua querendo a unção? Jesus está perguntando para você: você quer unção? Você quer? Você quer unção para fazer a festa aqui? Amém? Nós vamos fazer festa. Hoje vai ter festa aqui. Vai ter uma festa do Espírito. Ei! Vai ter. Mas só vai valer a pena a festa aqui se você for carregar isso lá fora. Você continua querendo? As pessoas estão perguntando: são vocês mesmos, igreja, ou devemos procurar outro? Qual é a sua resposta? Quantos estão dizendo: sou eu, pode contar comigo, Senhor, eu estou aqui, eu quero essa unção, eu quero ir lá para fora e anunciar, eu quero ver o reino crescer, eu vou testemunhar um tempo de crescimento nunca visto na igreja. Queridos, eu falo isso aqui não como alguém que ama essa igreja, eu amo a Cristo Salvo de Campinas, queridos, eu amo, e eu poderia desejar um monte de coisas, humanamente falando, e eu quero coisas boas para vocês, mas agora eu falo como profeta. Se essa igreja se levantar na palavra e no poder, se essa igreja sair daqui dizendo: eu sou a resposta, a Cristo Salvo de Itupeva vai atravessar um tempo de avivamento, vocês vão crescer como nunca antes, na palavra, no poder, gente de todo tipo vai vir, vocês vão ter que tratar, vão ter que discipular, gente esquisita, gente estranha, gente que foi tão marcada pelo mundo, mas esse é o papel do Evangelho, esse é o poder que está desatado sobre a sua vida, nesse exato momento, queridos. Eu sei que uma unção está vindo sobre alguns de vocês não estão conseguindo segurar, alguns sentem como um vulcão em erupção dentro de si agora, está difícil você permanecer sentado aí no seu lugar. Então eu peço, se essa unção está vindo sobre você, se essa palavra é para você, levante-se agora nessa autoridade, nesta unção, e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu não quero apenas a unção que eu recebi ontem, eu quero uma nova unção hoje. Senhor, pode contar comigo. Mundo, eu sou a resposta para você. Você não precisa procurar outro, eu sou a resposta. Eu me disponho. Ei, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. Comece a se envolver agora com a presença que está nesse lugar, queridos. Faça assim com a sua mão agora, como quem recebe. Ei, Senhor, eu oro agora por um sinal, queridos, prestem atenção. Faça assim com a sua mão. O chamado para curar, o chamado para operar no sobrenatural é para todos, mas o Senhor quer ungir de maneira especial alguns, e eu estou pedindo um sinal. Senhor, põe fogo nessas mãos. Se você sentir a sua mão queimar, ou se começar a destilar uma substância como óleo,
Nós vamos orar nesse sentido. Se isso acontecer, não é aquele calorzinho, não. Se a sua mão começar a queimar, você vai sair do seu lugar e vai vir à frente. Se houver óleo na sua mão, uma manifestação forte, um peso, como se você estivesse carregando algo pesado, você vai vir à frente. Espírito Santo, eu oro por essa testificação. Põe fogo nas mãos daqueles que o Senhor está comissionando de maneira especial. Põe óleo, põe fogo. Ei, Shababaiadaralabas, Rocotorolobos. Mais, durante os próximos minutos, preste atenção, se sobre a sua mão haverá fogo, óleo, ei, ou um peso, mais Espírito Santo, à medida que vocês vão vindo, chega mais para frente que tem mais pessoas vindo. Você que está acompanhando também à distância, ou que está vendo essa gravação, sobre a sua vida agora eu declaro unção para curar, unção para curar, unção para curar. Em nome de Jesus, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. Ei! O teu nome, e Ele me ouviu chamar. Que bom que está aqui, doce Espírito de Deus. Sinta-se em casa neste lugar. Manifesta a tua glória. Tua presença eu necessito mais. Manifesta a tua glória. Tua presença eu necessito mais. Estou aqui, envia-me. Dispõe a minha vida, viverei em santidade. Estou aqui, envia-me. Dispõe a minha vida, viverei em santidade. Buscarei a tua face, manifesta a tua glória em